Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do MAP Podcast, que é o Mais Artigos Podcast, essa iniciativa que foi feita por nós, estudantes acadêmicos de medicina da UEA, em parceria com a UDAI, com a Telesaúde, com a própria UEA. Nós, desde já, saudamos a todos aqui que estão vendo essa gravação. E, bom, essa iniciativa ela tem o objetivo de transmitir conhecimento, transmitir informações a respeito da área da saúde, cuidados de saúde, de maneira mais simples, menos técnica. Então, traremos aqui diversos convidados, vários apresentadores, outros profissionais da área da saúde. Também traremos alguns alunos acadêmicos também que farão pesquisa, que a gente chama aqui de PAIC, que também vão contribuir de alguma forma aqui para esses episódios, vão trazer também os seus orientadores. Traremos não só profissionais, mas também professores aqui da UEA, que vão ter muito acrescentado na nossa discussão. E desde já, eu já acrescento, que a nossa discussão aqui não vamos buscar aprofundar o conteúdo, a gente vai sempre transmitir de uma forma simples, e aqui a gente está para conversar, a gente está aqui para refletir também sobre o assunto, e agregar isso também para o cotidiano de cada um de vocês, desde uma pessoa mais velha, de um senhorzinho, até um adolescente que pode levar essa informação para o senhorzinho, caso ele não consiga ter acesso a essa informação. A gente aqui quer trazer artigos, a gente quer debater assuntos, inovações, novidades que está tendo em toda a área da saúde, e a gente quer principalmente transmitir, deixar de forma acessível essas novidades. E não somente isso, mas também trazer coisas que já estão consolidadas no estudo da saúde, coisas que já são bem sabidas, mas que infelizmente não são ainda conhecidas por todo mundo. Eu então vos apresento aqui meus amigos que vão estar acompanhando a gente nessa jornada. Meu amigo Christian Canto, Eduardo Vieira, ali do outro lado da mesa. Boa tarde a todos. O meu outro amigo Edmilton Freire. Pessoal. E bom, hoje nesse primeiro episódio o que a gente vai estar tendo é uma apresentação inicial, do projeto. A gente não trouxe nenhum convidado ainda nesse primeiro para justamente apresentar toda a equipe. Os dois principais apresentadores do subprojeto, que é o MAP Podcast, são eu, Marcos Vinícius Coelho Ribeiro, e o Christian Canto, tá certo? Mas os próximos episódios já contaremos com as outras participações super especiais. Nesse episódio, que a gente procura fazer uma discussão um pouquinho mais simples, mais curta também, a gente vai debater sobre a úlcera do pé diabético. É um artigo que a gente trouxe, uma revisão de literatura que a gente trouxe, e, se possível, seria bom se desse para mostrar ali o artigo que a gente trouxe para discussão. Então, como eu estava falando antes, a gente veio aqui e trouxe um artigo, sobre as úlceras do pé diabético. O pé diabético, então, é essa condição trazida justamente pela diabetes, que traduzindo de uma forma mais simples, o aumento da glicose, ou seja, do açúcar no sangue. E aí ele traz essas complicações, dentre elas o pé diabético, e aí com o pé diabético também pode desenvolver essas úlceras, tá bom? Esse artigo que a gente trouxe, ele veio lá do pessoal dos Estados Unidos, São esses os autores, o David, o Tizé, o Andrew e o Sico. Eles fizeram, então, uma revisão de literatura, tá certo? E essa revisão de literatura, o que seria? Trazer tudo de informação que a gente tem disponível, nas bibliotecas de artigos, e reunir isso em um só artigo, fazendo, então, essa espécie de revisão, com tudo que a gente tem de conhecimento sobre aquele assunto. Então, quando ele foi fazer esse artigo, o que ele trouxe? Ele foi e pesquisou 2.411 artigos, dentre os quais 96 foram incluídos, ou seja, ele fez lá toda uma limpa desses artigos e apenas 96 estudos entraram para compor esse estudo dele no artigo. Então, foram 10 ensaios clínicos randomizados. O que seriam esses ensaios clínicos randomizados? Esses ensaios clínicos eles seriam estudos que fazem com grupos de pessoas, onde uma pessoa recebe
por exemplo, um tratamento e outra não. E aí eles avaliam os resultados. Esse é justamente mais, esse ensaio clínico randomizado, ele mais para avaliar tratamento. Mas ele trouxe também, além desses 10, trouxe 14 meta-análises, que seria uma comparação aí, um estudo como a revisão de literatura que traz vários conhecimentos, todos os conhecimentos acerca daquele assunto, e analisa até quantitativamente, fazendo com vários dados matemáticos e compara eles. Também trouxe os 62 estudos observacionais, a exemplo aí um relato de caso, onde, por exemplo, pode acompanhar só um paciente, é um estudo mais simples. E também trouxe aí 10 guidelines clínicos, como é que se chama mesmo os guidelines? Guias, né? São 10 guias clínicos que eles trouxeram para fazer esse artigo. Esse artigo de 28 páginas, tá certo? Bom, então, como introdução desse artigo, a gente tem um dado já que é muito alarmante. Aproximadamente 18,6 milhões de pessoas são afetadas pelo pé diabético, pela úlcera do pé diabético, todo ano. Então esse número ele já é muito grande. O que vocês acham? Mas isso é um número dos Estados Unidos ou do mundo todo? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, 18,6 milhões de pessoas. Além disso, o que a gente tem é que aproximadamente 50 a 60% das úlceras elas se infectam. Então, o pé diabético ele tem algumas coisas, né? Dentre elas, uma das problemáticas do pé diabético, que vem com essas úlceras, que são as feridas desse pé diabético, são justamente essa questão da infecção. Porque aqui também ele traz que 20% dessas infecções de um nível moderado, já no nível moderado, pro grave, a gente já tem 20% desses casos, a gente já tem uma amputação em algum nível daquele membro. Então, assim, é uma parada assim, que é bem alarmante, né? São 18 milhões de pessoas, né? Sim. Porém, a gente sabe que esses estudos são feitos principalmente em países, assim, majoritariamente desenvolvidos. Então, é como se cerca de 2/3 dos casos acontecessem nesses países. Mas a gente sabe que, muito provavelmente, acontece muito nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, porém, é subnotificado, né? Então, provavelmente, esse valor é muito maior. Muito maior, né, muito cara? maior. Pois é. Então, assim, é como se a gente pensasse que a cada 50%, ou seja, cada 10 pacientes com essa úlcera do pé diabético, 5 pessoas com essa ferida vão ter essa ferida infectada. Então, é uma coisa assim que realmente tem relevância, porque, como o Eduardo já falou, são coisas assim que são subnotificadas, né? Então, o que a gente traz também aqui são outros dados, certo? Então, além disso, dessa infecção, o que mais poderia acontecer com o pé diabético? A gente tem que ele poderia, se ele não fosse tratado, né? Ele pode virar aí uma gangrena, ele pode evoluir com uma gangrena, que é o que a gente chama de gangrena, né? Já é um tecido necrótico, um tecido que já está morto. Aquele pedaço de pele assim que a gente pode ver numa pessoa com essa condição, aquele pedaço ele não serve mais, né? Ele já não tem mais uso. Por isso que muitas vezes já é sugerido fazer a retirada daquela pele. Além disso também pode evoluir com a amputação, que a gente já falou, né? Sim. Outro dado interessante que a gente trouxe também aqui com esse artigo é justamente uma observação com relação aos custos de gastos públicos que a gente tem aqui. A gente não tem informação aqui exatamente, né, relacionando pé diabético com o estado do Amazonas ou então com o Brasil aqui. Mas nos Estados Unidos, anualmente, os gastos para tratar pessoas com pé diabético é de 9 bilhões a 13 bilhões, anualmente isso. Então, assim, é um gasto muito custoso, né? E, assim, que poderia muitas vezes ser evitado também. Então, como que a gente poderia, né, ter uma prevenção disso, né? Como que a gente poderia evitar chegar numa amputação, né, de um pé de um paciente com diabetes, né? Como que a gente poderia evitar também esses gastos, né? Controle da glicemia, né? Com um paciente diabético, a gente poderia controlar a diabetes. Exatamente. O controle da glicemia, que aqui seria justamente o controle da glicose, né? O que poderia ser, então?
uma dieta, né? Uma dieta que tirasse, né? Retirasse, não totalmente, claro, os açúcares, mas reduzisse os açúcares, principalmente os refinados, que aumentam essa coisa que a gente chama de glicemia, que é o açúcar no sangue. Então, o tratamento da diabetes também ele é essencial. Mas a gente tem outras coisas que estão relacionadas ao desenvolvimento dessa úlcera. Eu acho que o principal é prevenir, né, que tem a lesão que vai preceder a úlcera, né? Então, acho que passos simples, como modificar o calçado do paciente, verificar com mais diligência todo dia o pé do paciente, se tem uma lesão já, porque tudo isso vai preceder, né, uma úlcera que pode levar a uma amputação. Acho que então o primeiro passo de tudo, além da glicemia, né, é prevenir que aquele paciente diabético já, ele tem uma lesão que vai posteriormente, né, ulcerar e levar a uma amputação. Acho que o principal é isso. Até porque, olha só, ele falou aí da questão de prevenir as lesões. Até porque na diabetes, a gente vale ressaltar também que ela tem algumas coisas assim, neurológicas que mexem nos nervos, assim, na sensibilidade, no sentir da pessoa, entendeu? E aí também na questão de mecânica, de mexer e de movimentar, e na estruturação também óssea da pessoa. Então, quando a gente pensa no pé diabético também, a gente vê que tem 3 coisas principais de alterações, né? O pé, ele fica mais seco no pé diabético. O pé também... Ele perde, né, a sensibilidade. Exatamente. O paciente vai ferir, vai ali sangrar, e você não vai nem perceber. Você vai ver lá o pé do paciente todo ulcerado, ferido, Exatamente. o paciente tá normal. Perde a sensibilidade total. Ele não percebe que está tendo uma lesão ali, ele tá... É uma das coisas até que a gente procura falar, e vai procurar falar também no próximo episódio, sobre o uso de sandálias havaianas, né? O paciente, a pessoa, né, ela pode simplesmente ficar usando, um senhorzinho de idade, pode ficar usando lá uma sandália havaiana e pode estar criando ali, entre os dedos, pode ficar criando uma ferida que ele não está vendo, e ele não está sentindo, porque justamente ele tem essa ausência do sentir, né? Do sentir, ele não sente dor. Lembrando que isso ocorre principalmente porque muitas pessoas não sabem que tem diabetes. Aí quando ela vê, ela já tá com uma grande lesão no pé, aí já não tem mais jeito, né? Muitas vezes já tá muito avançado. A pessoa importantíssimo. A pessoa descobre a lesão, descobre a diabetes por causa da lesão. Descobre a diabetes por causa da lesão. Deveria ser bem o contrário, né? Deveria primeiro descobrir esse diabetes para evitar que essa lesão ocorra. Mas muitas vezes a lesão já está instalada, aí fica mais complicado o tratamento do paciente, né? Exatamente. E não só isso, mas ele descobre... E aí como que se desenvolve, né, essa úlcera? Justamente ele não está sentindo nada, e aí ele vai fazendo o quê? Pequenos traumas, ele vai machucando aos pouquinhos, ele vai usando algum calçado inadequado, como eu já falei aí, da Havaianas, né, das sandálias havaianas, mas também alguma coisa assim que force ele a usar uma pressão repetitiva também no pé. Essas pressões repetitivas, elas vão causando mais impacto ali e pode causar aquela ferida. Exatamente, levar essa ferida. E a gente já viu lá que a ferida, quando abre ali a ferida, ela também, o pé diabético, ele está presente ali por ter descamação, sabe? Sair a pelezinha, ser bem seco. E aí essa ferida aberta também pode levar também a infecção, né? Então é por isso também, é até recomendado, né? Não só trocar a sandália, mas também sempre tomar cuidado com a umidade, né? A umidade do pé. Sim. Sempre tomar cuidado com a umidade do pé, com o uso de hidratantes, né? O hidratante não pode usar na ferida, porque senão vai propiciar, né? Para infecção. Infecção, exatamente. Exatamente. E aí uma das coisas que eles trazem aqui, o artigo traz, é justamente o rastreio anual. Não sei se vocês lembram disso de algum lugar, mas ele fala daqui do rastreio anual com um clínico. O clínico mesmo, se as pessoas forem se consultar com o clínico, ele mesmo pode fazer essa avaliação do pé dessa pessoa. Exatamente. Até o professor Neivaldo, né, fala na aula, paciente diabético, olha o pé dele, dor de cabeça, olha o pé do paciente com diabetes. Dor de barriga, olha o pé do paciente com diabetes. Porque ali o paciente está ferindo, e o paciente nem percebeu. Então, todo paciente que está com diabetes pode ter qualquer coisa. Febre, ou está com dor de cabeça, dor de estômago. Olha o pé dele, porque isso pode ajudar muito a ele prevenir, né, uma pré-lesão, uma úlcera, que isso vai... Úlcera para tratar é horrível. Então, eu tenho que lutar bastante para que eu não tenha essa úlcera. Então, olha o pé do diabético. Isso. Com toda certeza. Aí, além disso, tem alguns outros exames que não vale tanto a pena a gente aprofundar. Eu já falei que a gente tá numa conversa, a gente quer fazer da maneira mais simples, né? Tem outros exames, claro, só vou citar, mas
próximo convidado ele vai trazer mais informações sobre isso, né? Então tem aqui alguns exames do monofilamento, né? Que é o SEMES, Weinstein, né? E também vai ter o índice de tornozelo braquial, ultrassonografia, são vários métodos que os médicos eles usam para fazer o diagnóstico dessa condição. Avançando, falando bem por cima também, né? A gente sabe que o tratamento, assim, quando já chega naquele nível assim da pele, por isso importante prevenir esse tipo de ferida. Não deixar nunca chegar no nível em que tenha a gangrena, né? Que é aquele tecido, aquela pelezinha que tá preta já, né? Tá preta porque já tá morto. Nunca deixar chegar naquele nível. Sim. Porque senão ali praticamente já não serve de nada. Vai ter que fazer a limpeza daquilo, vai ter que retirar aquilo, né? Então por isso sempre tem que tomar o cuidado. Então aqui ele traz como principais coisas assim, de combate, né? Mas isso principalmente do médico seria a limpeza, né, daquela ferida, o uso de botas e gesso, então ele teria que prescrever, e também o tratamento da ferida e da infecção, né, porque querendo ou não a infecção também, ela tá ali, então, aliás, se ela ocorrer, né, ela vai ter que ser tratada, né, e para prevenir, né, futuras complicações. Tem uma associação também do pé diabético com doença arterial periférica. Alguém aí manja mais ou menos? Então, esse é o próprio... A hiperglicemia é o que causa tudo, né? Então, esse prolongamento do açúcar no sangue, tipo a diabetes crônica mesmo, ela vai causar grandes danos aos vasos sanguíneos. Ao longo do tempo, então, esses vasos vão sofrendo danos, vão calcificando, vão obstruir. Essa obstrução vai impedir com que o sangue, muitas vezes, chegue aos tecidos que eles precisam chegar. E sem sangue, sem oxigenação, o tecido vai morrer. Então, maior acessibilidade a ter as úlceras, né? A ter a morte tecidual, necrose, etc. Essa é uma das possíveis causas, né? Seria a isquemia do membro. Isso, seria a isquemia do Uma membro. doença vascular periférica. Uhum. Outra coisa também que é interessante que poderia acontecer, já num caso muito grave, é o que a gente aprendeu também, que é o pé de Charcot, né? Onde tem o pé ali, só que ele vai sofrendo alterações conforme o tempo, ele vai... A musculatura do pé, os músculos do pé eles vão sofrendo, os músculos interósseos, é isso? Os músculos interósseos eles vão hipertrofiando, eles vão aumentando de tamanho e vai mexendo com tudo ali, então pensa no pé e vai mexendo com tudo, todos os ossos, vai mexendo com o músculo e aí o formato dele, ele fica semelhante a de uma coxinha. É uma condição já que é muito complicada já até de tratar, né? Uma das coisas que poderia acontecer no pé diabético, não necessariamente com a úlcera, né? Esse processo que ele falou seria, no caso, a neuropatia diabética, né? Uhum. Que seria a perda da sensibilidade daquele pé, que levaria a lesões, por simplesmente estar andando, passar uma sandália, e ela aconteceria pelo mesmo mecanismo da obstrução, né? Isso. Vai ser dano no vaso, o vaso vai sofrer dano, e os nossos nervos, eles também são irrigados por vasos. Então, esses vasos, eles sofreriam danos e o nervo pararia de ser irrigado, aí a pessoa não conseguiria mais sentir, né, o pisar, os músculos sofreriam alterações também mecânicas, né, que levariam àquela alteração da pressão no pé que a gente falou, Uhum. que levaria cada vez a mais danos e a pessoa não está sentindo e está se ferindo. Então, são esses dois mecanismos, né, a isquemia tudo. e a neuropatia. Inclusive, né? Com isso tudo acontecendo, quanto mais coisas acontecerem nesse sentido, vai pior ficando, né? A gente tem um dado também de mortalidade que eles trouxeram aqui com relação ao pessoal que teve essas úlceras. Tem uma questão de sobrevida aqui. 30 a 40% dos pacientes com essas úlceras, com essas feridas, elas conseguem curar em até 12 semanas. 30 a 40%. Então, assim, se fossem 10 pessoas com essas úlceras de pé diabético, 3 a 4 pessoas conseguem curar, assim, aquela ferida. Só que tem casos de incidência. E não só isso, mas tem ainda 23%, ou seja, tipo, como de 10, aproximadamente 2 pessoas a cada 10 não vão conseguir curar essa ferida em 12 meses. Em 12 meses, elas não conseguem curar. Então, assim, é uma situação assim que não é bom deixar acontecer, de desenvolver uma ferida. Tem que estar sempre tendo cuidado, né? Pessoas que já têm essa noção, já têm diabetes, já têm
perda de sensibilidade no pé, tem que estar sempre de olho. Tem uma idade mais avançada. Tem uma idade mais avançada, tem que estar sempre Então, de falou esse olho. negócio que eu agora vi de tempo de tratamento, né? Isso aí também é um problema, porque aqui em Manaus, né, que eu já acompanhei alguns vasculares, assim, e um problema que tem bastante é que é a adesão do idoso ao tratamento, porque a gente tem pessoal que é muito difícil, né, de o paciente ele aderir à ideia de que o tratamento ele é prolongado. Então, eu tenho que prevenir de ocorrer essa úlcera, porque quando eu tenho essa úlcera, o tratamento vai demorar, tipo 6, 12 meses, como o Marco falou, e é difícil o paciente acompanhar, porque tem uns que vêm do interior, é difícil ver, depende de barco, de avião, nem todo mundo vai poder vir para cá. Então, o principal é prevenir que esse paciente tenha essa lesão, porque depois, para tratar, tem a dificuldade da infecção, a própria úlcera ali e também a adesão do paciente, porque Manaus a Amazônia é muito grande, né? Tem muitos interiores. E tudo é aqui em Manaus para tratar a úlcera, então tem esse problema de logística, né? De barco, mas agora que o rio está baixo, nem todo paciente pode vir para Manaus tratar, né? Então esse é um problema muito grande que tem aqui em Manaus. A demora também. A demora para chegar aqui, a demora para atender, então tem que prevenir a úlcera. Imagina, né? Lábrea 7 dias de barco, não tem como, né? Tem região que nem tem como vir para Manaus porque não tem, o rio tá baixo, não tem como o navio, o barco chegar para cá, né? Então pessoas que não têm acesso. Não tem acesso a isso. Pois é, então por isso sempre tem que estar muito de olho, né? Inclusive os familiares, né, de pessoas mais idosas. E uma das coisas que é ressaltada aqui é também o tratamento multidisciplinar. Então assim, tem um autocuidado, mas é sempre bom estar sempre acompanhando com um profissional para ele também levar outros profissionais aí, fisioterapeuta, o próprio médico. O vascular é o que trata, sabia? Nutricionista também, né? O vascular é o que trata, sabia? Eu sabia. O cirurgião vascular é o principal que está na frente do tratamento dessa condição. E bom, para finalizar aqui, desse artigo aqui, eu trouxe também aqui algumas limitações que o próprio autor admite, né? A primeira limitação desse estudo, trazendo isso aqui só por conhecimento, é que não foi avaliado artigos que não falam a língua inglesa, artigos aqui que não estão na língua inglesa. Então, assim, tem coisa aqui no Brasil também, entendeu? Deve ter muita coisa ainda aqui no Brasil que está sendo relatada, mas esse aqui é um geralzão e esse foi a primeira das limitações desse artigo. A primeira coisa que é um ponto negativo, ele não traz artigos aqui que não estão escritos em língua inglesa. A segunda coisa é que algumas publicações relevantes ele admite que também podem estar faltando. E a terceira é que nem todos os aspectos, ou seja, ele fez uma revisão aqui, mas ele não abordou tudo. Nem todos os aspectos da doença aqui foram abordados, tá bom? Com isso, nós encerramos aqui essa discussão nesse primeiro episódio. Essa discussão aqui sobre a úlcera do pé diabético. Esse tema ele vai retornar, mas vai ser só um dos temas que a gente vai trazer, porque o nosso próximo participante provavelmente vai ser um cirurgião vascular. Ele vai falar não só do pé diabético, mas também outras coisas que são muito comuns também na população, e a gente quer que a população ela também esteja bem informada sobre essas coisas, tá bom? Então, muito obrigado a você que assistiu. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu só queria agradecer, né, pelo pessoal que está assistindo e também falar que tudo tem um começo, né? Esse é o primeiro episódio, está aprendendo ainda como fazer um podcast. E também depende muito de vocês, sobre o feedback de vocês, para a gente melhorar. Para que lá no final a gente entregue um trabalho, né, de 2 anos ali que a gente vai fazer, que seja satisfatório, que consiga melhorar, né, em algum ponto a saúde de Manaus. Então, obrigado aí quem está assistindo e espero que vocês continuem com a gente para os próximos episódios. Inclusive esse negócio aí de a gente estar aprendendo, a gente ainda não tem ainda um canal para por exemplo, para vocês mandarem dúvidas, mas a gente vai criar um canal no YouTube, canal no Instagram, um canal também no TikTok, tá? Para enviarem dúvidas, enviarem também sugestões para possíveis temas e também feedback, né? Ou seja, trazer pra gente o que a gente poderia melhorar, tá certo? Também temas que seriam interessantes para abordar. Temas que seriam interessantes para abordar, justamente as sugestões. Então, é isso. Acho que é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos, de vocês. Muito obrigado mesmo e finalizamos.